Olá, tudo bem? Você está no canal Assuntos Polêmicos, o canal da verdade na lata. Fica comigo até o final do vídeo. Vamos falar sobre Covid-19, os lockdowns, os estudos recentes dos Estados Unidos que descobriram coisas alarmantes. Fica comigo até o final. Durante a pandemia do Covid-19, os lockdowns foram amplamente implementados como medida para conter a propagação do vírus, o famoso fique em casa, né? No entanto, estudos recentes nos Estados Unidos têm questionado a eficácia dessas medidas. Uma meta-análise conduzida por economistas da Universidade Johns Hopkins revisou 24 estudos sobre o impacto dos lockdowns na mortalidade do Covid-19. Os resultados indicaram que essas medidas reduziram a mortalidade em apenas 0,2%. 0,2% é praticamente nada, sugerindo um efeito mínimo na prevenção de morte. Além disso, uma revisão de estudos realizada por economistas concluiu que os lockdowns, o fique em casa, falharam em reduzir significativamente as mortes e impuseram custos sociais e econômicos substanciais. A análise destacou que, embora o fechamento de comércio não essenciais tenha tido algum impacto, outras medidas, como ordens de permanência em casa e restrições a reuniões, templos, igrejas, mostraram-se ineficazes na redução da mortalidade. É importante notar que, embora esses estudos questionem a eficácia dos lockdowns, outras pesquisas anteriores apoiaram essas medidas como forma de controlar a propagação do vírus. Por exemplo, estudos publicados na revista Nature estimaram que os lockdowns preveniram milhões de casos de Covid-19 no início da pandemia. Em resumo, enquanto algumas pesquisas recentes mais atuais nos Estados Unidos, que eu acredito mais, que é um país mais livre, é um país onde não há tanta compra de pesquisa, sugerem que os lockdowns tiveram impacto limitado na redução da mortalidade por Covid-19. O debate científico continua, com estudos apresentando resultados variados entre a eficácia dessas medidas. Você lembra na época do Covid? Quem era os presidentes que defendiam o fique em casa? O Bolsonaro mandava as pessoas continuar suas vidas, continuar trabalhando. É claro, né? Idoso, pessoa com alguma morbidade. Claro que esse público de risco maior tem que ficar em casa realmente. Pessoas com a imunidade comprometida, idosos, pessoas que às vezes estão com vírus, está gripado, tem alguma comorbidade. Essas pessoas, é claro que elas deveriam ficar em casa. Agora, pessoas jovens, adolescentes, pessoas que estão com saúde boa, essas pessoas precisavam circular, precisavam sair para ganhar o pão, para trazer para os idosos, para quem não tinha condição de trabalhar. Só que não. O governo Bolsonaro explicando isso, que as pessoas que tinham condição de trabalhar deveriam continuar trabalhando, foi super criticado. Foi simplesmente, ele é um genocida, ele é ruim, ele é mau, ele quer que todo mundo morra. E agora os estudos comprovam que não, ele estava correto. Os lockdowns e ordens de fique em casa implementados durante a pandemia de Covid-19 continuam a ser um tema controverso, especialmente quando se trata de sua eficácia em termos de saúde pública versus seus impactos sociais e econômicos.
Eu vou falar em mais detalhes sobre estudos recentes que analisaram essas medidas. Estudos que apontam ineficácia. Meta-análise da Universidade de Johns Hopkins, 2022. Resultados principais. Os lockdowns reduziram a mortalidade do Covid-19 em apenas 0,2% nos países analisados. Então, é algo medíocre, é um valor mínimo. Lockdowns obrigatórios tiveram um impacto praticamente insignificante na taxa geral de mortalidade. O fechamento de fronteiras, escolas e a limitação de reuniões públicas tiveram efeitos variados, mas modestos. Críticas. Os pesquisadores destacaram que o custo econômico e social dos lockdowns foi desproporcional ao benefício obtido. Número 2. Revisão econômica de lockdowns nos Estados Unidos e Europa. Estudo de 2023. Descoberto. A análise mostrou que as ordens de fique em casa e o fechamento de negócios não essenciais contribuíram pouco para a redução de mortalidade. As taxas de infecção apresentaram quedas temporárias em regiões com medidas severas, mas não foram suficientes para justificar os custos em longo prazo. Impactos sociais. Houve aumento significativo de problemas de saúde mental, desemprego, interrupções na educação e desigualdade econômica. Às vezes a pessoa não morre do vírus, mas depois morre de fome por falta de emprego, entendeu? Estudos que defendem os lockdowns agora. Número 1, pesquisa publicada na Nature 2020. Então foi um estudo feito em plena pandemia, né? Então, assim, é mais complicado, né, de acreditar. Resultado: estimou-se que os lockdowns evitaram milhões de infecções e mortes nos primeiros meses da pandemia. Na Europa, as medidas iniciais de confinamento ajudaram a reduzir significativamente a taxa de transmissão do vírus. Modelos matemáticos indicaram que, sem as medidas, o sistema de saúde teria colapsado. Limitações. Esses modelos não levaram em conta as consequências econômicas ou psicológicas em longo prazo, né? Número 2, estudo da Imperial London 2020, provavelmente é Londres. Resultado: projetou que medidas rigorosas salvaram mais de 3 milhões de vidas globalmente até meados de 2020. Restrições como lockdowns e fechamento de escolas desaceleraram a propagação do vírus em países com alta densidade populacional. Críticas aos estudos de ineficácia. Alguns especialistas argumentam que as análises recentes têm limitações metodológicas. Por exemplo, a dificuldade de isolar os efeitos dos lockdowns de outros fatores, como campanhas de vacinação, adesão da população às medidas de mudanças nos comportamentos sociais. Modelos podem subestimar os impactos indiretos, como a redução de pressão sobre os hospitais e UTI. Impactos sociais e econômicos. Os efeitos colaterais dos lockdowns são amplamente documentados e incluem saúde mental, aumento de casos de depressão e ansiedade, uso crescente de substâncias como álcool e drogas. Na educação, perda de aprendizado para crianças e adolescentes, desigualdade educacional profunda em famílias de baixa renda. Na economia, falências de pequenos negócios, desemprego em setores como turismo, entretenimento e serviços. Bem, conclusão: enquanto os lockdowns foram essenciais em algumas fases da pandemia,
Principalmente no início, estudos recentes questionam sua eficácia em termos de mortalidade em comparação com os custos sociais e econômicos. A questão central permanece: o equilíbrio entre proteger vidas e preservar a qualidade de vida. Agora eu vou falar a minha opinião. Para um país igual o Brasil, que é um país continental, realmente, logo no começo, quando ainda não tinha a vacina, eu acho que o lockdown foi importante. Porém, deveria ser o lockdown para idosos e pessoas com comorbidades ou imunidade fraca. Talvez ali recém-nascido, bebê também. Então, no começo da pandemia. Porém, pessoas com saúde boa, pessoas jovens, pessoas que estão ali numa idade de trabalho, na minha opinião, poderiam trabalhar tranquilamente para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Minha opinião, após a vacina, após o momento que começou a vacinar o povo, existe o efeito de vacinação que você vai vacinando e aí o fato de uma pessoa aí tendo contato com outras e tá inalando ali as gotículas, você vai vacinando todo mundo. Então, estudos dizem que se você vacinar mais de 65% da população, a maior parte acaba ficando imune também por conviver com as pessoas vacinadas. Então, na minha opinião, após o desenvolvimento da vacina, após ter vacinado uma massa crítica considerável, deveria ter liberado escola para funcionar, igreja, as pessoas voltadas a trabalhar normalmente. Então, muito comércio quebrou, muita empresa quebrou, porque ficou muito tempo parado, ficou muito tempo proibido de abrir loja de roupa, loja de calçado, né? Lojas que eles diziam na época que eram coisas não essenciais. Então, aí quebrou, acabou quebrando a economia, né? Então, essa é a minha opinião. Agora, país igual a Suécia, por exemplo, que não usou o lockdown, que meio que só para idosos, né, pessoas com alguma comorbidade, porém pessoas com saúde boa continuaram trabalhando normalmente, descobriram que a taxa de mortalidade foi praticamente a mesma comparada a países que proibiram a circulação. Então, escreva aí no comentário qual a sua opinião. Você pensa mais ou menos parecido comigo ou você é contrário à minha opinião? Escreva aí no comentário, ok? Gratidão. Se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilhe e ative o sino de notificação.